Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui em mais um dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. Estamos no 111º dia, são 111 dias aqui juntos com os irmãos, lendo, aprendendo, sendo aperfeiçoados pela leitura da palavra de Deus. E hoje não será diferente, mas eu já te peço, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative ali as notificações clicando no sininho para que você não perca nenhuma novidade quando tivermos vídeos novos aqui nesse espaço, tá bom? E também eu te convido a fazer parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, que às vezes, né, o YouTube pode não enviar o link ou pode atrasar, mas lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo, você também recebe todas as informações, tá bom? Então vamos orar, vamos pedir a Deus uma bênção na leitura de hoje, onde estaremos fazendo essa leitura dos Salmos 41, 53, 55 e 58. Então, vamos juntos? Te convido agora a fechar os olhos para que a gente possa orar. Senhor, nosso Deus, nos auxilia nessa leitura da palavra. Que o teu Espírito nos envolva, abra o nosso entendimento e que sejamos aperfeiçoados na leitura das Sagradas Escrituras. Nós assim oramos, ó Deus, pedindo o teu auxílio. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia: Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, em saindo para fora é disso que fala. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhes pegou. E, pois que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Há algumas ponderações aqui que eu gostaria de fazer com os irmãos, que a primeira é a seguinte, chama-se teoria da libertação, ou melhor, teologia da libertação. Quando a gente lê o primeiro versículo, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Então, o que acontece? Nós, né, temos na nossa vida, né, no nosso coração, o servo, né, claro, estamos falando do servo, dos servos fiéis, aqueles que querem de verdade agradarem a Deus. Nós temos essa sede, a sede de obediência à palavra, não é isso? Agora, nós não podemos fazer trocas, colocar coisas no lugar do sacrifício de Jesus. Então, quando a gente fala bem-aventurado, né, quando a palavra fala bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, eu não posso trocar e colocar no lugar do sacrifício de Jesus, no lugar de uma transformação interior, no lugar de uma valorização maior das coisas que são espirituais. Eu não posso colocar as obras sociais. Eu não posso colocar as obras sociais no lugar do sacrifício de Jesus, em que nós alcançaremos a redenção por obras sociais, que nós vamos alcançar a redenção por meio de revoluções da sociedade, por meio de ações, organizações que visam ali um bem-estar social. A igreja tem essa responsabilidade também, mas ela não é a primordial. O que Jesus ele veio trazer não foi uma revolução, não foi lutar contra um sistema corrupto que já existia, né?
Jesus ele não veio impor ideologias. Jesus, ele não veio colocar oprimidos, opressores, né, um contra o outro, nada disso. Jesus ele veio pregar transformação da nossa vida, independente se ele é rico, independente se ele é pobre. A mentalidade que Jesus ele nos dá, a mentalidade que Jesus ele veio trazer é de novas criaturas. Ele fala de um comportamento, ele fala de um caráter, ele não fala de posses. Né? Ele não fala, a essência do evangelho não são os bens materiais, não são eu roubar de um, né? O evangelho Robin Hood, roubar de um e dar para o outro, porque o outro tem menos, o outro tem mais, né? Então, a teologia da libertação, ela tira o sacrifício de Jesus, ela tira a essência do evangelho eterno de Cristo para colocar o quê? Para colocar as obras sociais, para colocar o oprimido, o opressor. E aí, quanto a essas ideologias, a gente já tem bastante informação. Então, há uma troca daquilo que é a verdade do Evangelho, o poder do Espírito Santo, a mudança interior, a valorização daquilo que é eterno. Então, quando a gente olha aquele que atende o pobre, eu não posso colocar isso como uma condição necessária e suficiente para a salvação. Isso faz parte? Faz parte. Faz parte. Mas eu preciso ter a minha experiência de conversão em Cristo Jesus. Tá certo? Isso não se resume, o evangelho não se resume em vamos atender o pobre, vamos atender esse grupo aqui, essa minoria que é oprimida. Precisamos respeitar a todos, o Senhor ele deixa isso muito claro na palavra, o Senhor não faz distinção de pessoas, mas o Senhor requer transformação, o Senhor quer mudança de comportamento, o Senhor requer mudança de caráter, o Senhor quer renúncia dos próprios desejos, o Senhor Jesus, em seu evangelho eterno, o seu evangelho na essência, ele requer isso, dentre outras coisas. Então, é claro, nós precisamos atender o pobre, precisamos ajudar o pobre, né? Em contrapartida, existem aqueles grupos, agora tirando essa ideia da teologia da libertação, a gente pode colocar também muitos grupos evangélicos que colocam, usando isso também, essa questão, não, você precisa tira até do pobre, para que o pobre possa receber uma bênção. Aí a gente vai para a teologia da prosperidade, que já é o oposto. Então, aquilo que você tem, tenha fé, dê para Jesus, oferte a Jesus e Jesus vai te abençoar. Como se Deus fosse um grande caixa eletrônico, né? Pô, você vai lá, saca teu dinheiro, então você dá e depois você recebe aquela barganha com Deus, como se Deus fosse esse banco, né? Em que eu vou lá, invisto, pago e com todo respeito, isso não tem diferença nenhuma das indulgências, né? Que a Igreja Apostólica Romana ela impunha sobre os fiéis. Não há diferença nenhuma. Apenas o discurso muda em alguma coisa ou outra, mas para mim é praticamente a mesma coisa. Então nós precisamos socorrer o pobre? Precisamos. Nós não podemos olhar para as pessoas necessitadas e como fizeram lá na parábola do bom samaritano, o levita e o sacerdote, passar de largo. Nós não podemos fazer isso. Jesus não nos ensinou isso. Isso faz parte. Não é somente isso, mas isso faz parte. Então, às vezes, muitas das vezes, você dá todo o dinheiro aí para a sua denominação, né? O seu dízimo, as suas ofertas, e aí você vê um familiar seu que está precisando de uma ajuda, mas você acha, por quê? Não, porque se eu estou dando para a igreja, se eu estou dando para a denominação, se eu estou recebendo um comprovante, aí sim eu estou dando para Deus. Agora, para ele ali, para o meu familiar, para o meu vizinho, para o meu amigo, para o meu, enfim, para o meu colega de trabalho que está passando por um momento difícil, alguém que eu conheço está passando por um momento difícil, não, esse daí é outra ajuda, né? Então, por quê? Porque eu preciso de um papel para registrar, né? Para poder ter um comprovante de que eu dizimei, como se quando Jesus voltasse para buscar a igreja, nós tivéssemos que mostrar todos esses comprovantes, porque Jesus está muito preocupado com isso. Então, nós precisamos ter cuidado. Então, essa separação é fundamental. Tá? Então a gente está falando de dois extremos, né? A teoria da libertação, que coloca ali muitas vezes as obras sociais, as lutas de classes, muitas das vezes, como uma prioridade do reino de Deus, e a teologia da prosperidade, que acha que nós compramos as nossas bênçãos, que quanto mais dinheiro nós dermos para Deus, como se Deus precisasse de algum dinheiro meu e seu,
né, sendo ele o Deus do ouro e da prata, como se Deus precisasse do seu dinheiro, como se Deus precisasse do meu dinheiro, como se isso fosse condição suficiente para a gente entrar na eternidade. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, por isso que é importante a gente ler a palavra, meditar na palavra, para que nós não sejamos enganados nem levados por doutrinas, né, que nos desviam, que nos tiram, que nos arrancam do caminho da salvação. Tá certo? Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. Salmo de número 53. Disse o nécio em seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Tá? Eu e você estamos inclusos nisso aqui, tá bom? Acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia. Porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel, ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, essa aqui é um resumo da natureza humana, queridos. O resumo da natureza humana é: não há quem faça o bem. Não é isso? Não há um sequer, não há um justo sequer, a palavra fala. Por isso, nós precisamos nascer de novo. Foi isso que Jesus ensinou para Nicodemos, né? Lá, se eu não me engano, é João, né? Evangelho de João, capítulo 3. Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Nós precisamos nascer da água e do Espírito, porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas quando somos novas criaturas, aí não mais vivo eu, então essa natureza ela é substituída por uma natureza espiritual. Então, a forma de eu falar muda, a forma de eu me comportar muda, a forma de eu entrar nos ambientes, sair dos ambientes muda, a forma como eu falo com as pessoas muda, a forma como eu ajo, como eu me comporto quando recebo uma fechada no trânsito, quando eu recebo um pisão no pé, quando eu sou afrontado nas ruas, na condução, indo para o trabalho, no meu local de trabalho, na minha faculdade, muda. Então a nossa vida muda, irmãos. Ter um encontro com Jesus é uma transformação de vida. Então nós não podemos, não há compatibilidade com o evangelho eu ser a mesma pessoa antes e depois de um encontro real com Jesus Cristo. Isso é incompatível com o evangelho. Amém? Então nós precisamos entender isso. Então eu preciso retornar à palavra e buscar auxílio. Então busque auxílio da sua esposa, busque auxílio do seu esposo, dos seus filhos. Né? Eles também podem nos ajudar nesse processo. O que eu preciso melhorar? O que você acha que é um defeito meu que você se incomoda? Ou que você percebe quando eu estou ali conversando com as pessoas, né? Como no meu convívio com as outras pessoas, o que você consegue enxergar que você se incomoda, você acha que pode incomodar outras pessoas. Então, e aí Deus ele vai moldando o nosso comportamento, ele vai usando também pessoas que estão junto a nós. Então, nós precisamos ter humildade para poder ouvir críticas também. E eu falo assim, mesmo aquelas críticas que não são construtivas, pelo menos pondere. Não é isso? Porque realmente tem pessoas que não sabem criticar, que não sabem chamar você para conversar, para apontar o seu erro de uma forma branda, né? De uma forma suave, educada. Tem pessoas que realmente vão falando e às vezes até mesmo ofende. Mas nós precisamos alcançar uma maturidade espiritual em que isso seja filtrado por nós. Então não olhe para a pessoa que está falando, observe o que ela está falando. Então o que ela está falando é verdade? Busque em outras pessoas aquilo que ela tem falado, né? Então, muitas das vezes nós deixamos de crescer por isso, né? Nós chamamos, né, há um termo
um termo jurídico, né, um termo chamado ad hominem. Então, o que que é um argumento ad hominem? É quando você não presta atenção naquilo que a pessoa está falando. É quando você presta atenção apenas em quem está falando. Então, vamos supor que há um tipo de reserva com a pessoa A. Então, tudo aquilo que a pessoa A for falar com você, você simplesmente não vai ouvir. Ela pode estar falando a maior verdade do mundo, mas você não vai ouvir por quê? Porque é aquela pessoa que está falando. Então, esse é o argumento ad hominem, é quando você para de atacar o argumento da pessoa e você passa a atacar a pessoa. Então, é a pessoa que é o seu alvo. Então, tudo que vier dela, nada presta. Você está entendendo? Então, nós precisamos fazer essa diferença. Se uma outra pessoa que talvez você goste muito, fosse seu amigo, se ele te falasse a mesma coisa que ela, aí você aceitaria e você ponderasse. Mas porque foi aquela pessoa, aí você. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Porque normalmente essas pessoas, tipo essa pessoa A, ela é que vai te dizer mais pontualmente onde nós precisamos melhorar. E às vezes isso vem em forma de ofensa. Mas, é claro, ninguém quer ser ofendido e nós não estamos fomentando a ofensa, mas pondera. Aquela pessoa que não vai muito com a sua cara, né? Nós sabemos que tem, irmãos, nós sabemos que tem. Né? Ninguém é amado por todos. Então, às vezes, ela lança um negocinho, ela fala um negocinho, ela joga aquela ponta. Nós precisamos buscar maturidade em Jesus para não sermos machucados, atingidos por isso. Mas que isso sirva para você e eu, para que a gente possa ponderar. Poxa, aquilo que ela falou, eu sei que ela não vai muito com a minha cara. Eu sei que ela gosta também de ofender, né, as pessoas. Não só você, outras pessoas. Mas será que o que ela falou, aquilo que ela falou sobre mim, será que o meu comportamento é assim mesmo? Será que eu preciso dar uma melhorada? Aí você vai, chama sua esposa, chama os filhos, tia, avós, enfim, as pessoas que você ama e façam essa comparação, né? Isso com certeza vai te ajudar a crescer. Isso com certeza vai te ajudar a aperfeiçoar. Tá certo? Salmo 55. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento-me e rujo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse: Ah, quem me dera asas como de pomba. Voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Praticávamos juntos, suavemente, íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte, e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Louvado seja Deus. Então, o que que Davi está falando aqui? O seu amigo íntimo, o seu guia, o seu homem igual, aquele que estava próximo dele. Isso aqui tem uma profundidade muito grande, porque a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, nós mesmos nos enganamos muito. Nós mesmos somos aqueles que mais nos afastamos de Deus, com os nossos próprios enganos, com coisas que a gente quer acreditar, com coisas que a gente quer dar valor, não é? Então, Davi ele está colocando isso, olha, não era o inimigo que tinha me afrontado, senão eu tinha suportado. Nem era o que me aborrecia, porque senão eu teria me escondido dele. Mas era um que ele não podia se esconder.
era dele mesmo, dos seus próprios pensamentos, das suas próprias emoções. Então, nós precisamos essa luta contra o eu interior, que muitas das vezes faz essa diferença e que muitas das vezes nos afasta do Senhor. Então é por isso que a nossa luta diária contra a nossa natureza, que tenta se reerguer, o velho homem que tenta se reerguer, e ali nós precisamos mantê-lo sepultado pelo poder do Espírito Santo. Então, à medida que eu me encho do Espírito Santo, à medida que eu oro, à medida que eu leio a palavra, à medida que eu estudo, à medida que eu busco, à medida que eu obedeço ao Senhor, né? À medida que eu vou lá, socorro o pobre, como parte daquilo que cabe a mim, não como o essencial, mas quando eu sirvo a Jesus com o coração íntegro, quando eu atendo aos seus estatutos e suas ordenanças expressas na palavra de Deus, então eu vou conseguindo ser cheio do Espírito Santo para que esse velho homem seja constantemente sepultado. E aí o Senhor vai colocando provas na minha vida para que eu possa praticar isso. Por isso é que muitas das vezes nós oramos assim: Senhor, nós lemos a palavra, mas nos dê condições de praticá-la. Nos dê condições de mostrar aquilo que o Espírito Santo tem feito na minha vida, de que eu sou uma nova criatura, de que eu sou um pequeno Cristo, eu sou um cristão, eu sou uma cópia de Jesus, um imitador de Cristo. Então nos dá essa oportunidade. Então essa luta diária, esse embate diário, né, ele é fundamental para o nosso crescimento. Né? Então é a renúncia de nós mesmos, é a renúncia dos nossos próprios desejos, a renúncia das nossas próprias vontades. Isso é evangelho, irmãos. O evangelho, ele nos torna servos de Jesus. Não é isso? Então nós não somos donos de nós mesmos. As nossas decisões, essas nossas, entre aspas, são as decisões, na verdade, de Cristo. Porque antes éramos servos do pecado, nós só mudamos de Senhor. Por quê? O Senhor se assenhorou de nós. Ele agora é o nosso dono. Ele agora é o nosso Senhor. Éramos escravos do pecado, agora somos escravos de Jesus, servos de Jesus. Então agora mesmo assim a nossa vontade não existe. A nossa vontade não existe. Antes quem governava a nossa vontade era o pecado. Agora quem governa a nossa vontade é o Espírito, porque nascemos da água e do Espírito. Então pense nisso e lute por isso. Lute por isso. Isso é ser nova criatura. Isso é amar a Jesus, é amar a Deus acima de todas as coisas, onde a vontade dele prevalece sobre a minha. Último salmo de hoje, Salmo 58. Acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens. Antes no coração forjais iniquidades. Sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente, são como víbora surda, que tem tapado os seus ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Sumam-se como águas que se escoam. Se armarem as suas flechas, fiquem estas feitas em pedaços. Como a lesma que se derrete, assim se vão. Como o aborto de uma mulher. Nunca vejam o sol. Antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados, tanto os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. O justo se alegrará quando vir a vingança. Lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. Louvado seja Deus. Aqui, né, quando a gente lê esse Salmo, Davi tá brabo, hein? O cara tá brabo demais. E nós também precisamos entender, irmãos, o seguinte: os ímpios terão a sua recompensa.
Já falamos isso aqui várias vezes. A vingança, ela vem do Senhor. Sa Então, é por isso que Jesus ele vai lá e ele vai dizer, né, ou melhor, no Novo Testamento, que os nossos inimigos, as nossas armas, agora não são contra as pessoas, mas são contra as potestades e principados, não é isso? A nossa guerra agora é espiritual, a nossa guerra agora é interna. As pessoas não são nossas inimigas, mesmo quando elas se façam assim. E Jesus ele é claríssimo como nós precisamos tratar essas pessoas. Orar por elas, não é isso? Amá-las. Olha só. Primeiro porque Jesus amou, tá, irmãos? Olha, tá? Isso é um fato. Então não adianta nós queremos colocar coisas, condições, letras miúdas, asterísticos nas falas de Jesus. Jesus ele é bem claro. O que precisa exalar de nós é o amor. Claro, amor, tem a justiça. Então, existe uma recompensa para o ímpio. Essa recompensa ela vai chegar. Isso não quer dizer, né, quando a gente olha os salmos, né, esses salmos precatórios, que Davi está ali, ó, Senhor, acaba com meus inimigos, destrói, e blau, acaba com todo mundo, que eles sejam ali como um aborto de mulher, que eles nunca vejam o sol, e plá, e plá, e plá. A nossa oração é para que essas pessoas se convertam a Cristo. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa função, não é isso? Então Jesus ele resume muito bem toda a lei em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo, como a nós mesmos. Então, nós sabemos que o ímpio vai ter uma recompensa. Sabemos. Nós não precisamos nos preocupar, não precisamos ficar desejando o mal das pessoas. Né? Mesmo no íntimo do nosso coração, mesmo no nosso pensamento. Não precisamos disso, irmãos. Nós precisamos fazer diferente. Precisamos agir de modo diferente, porque somos diferentes. Porque Jesus falou: "O meu reino não é deste mundo". E muitas das vezes somos achincalhados: "Ah, então vocês são ETs, então vocês são extraterrestres". Não tem problema não, pode brincar, pode falar o que quiser, pode debochar. Por quê? Porque naquele dia, é o verso 10 que eu quero que você guarde: "O justo se alegrará quando vir a vingança". Tá certo? Porque aí é Deus quem estará se vingando, não sou eu. O sangue não vai ser das minhas mãos, não vai ser a minha oração contra alguém, para que aconteça algo de errado com alguém, para que alguém fique doente, para que alguém perca o emprego, para que alguém se dê mal, para que alguém seja prejudicado. Muitas das vezes dentro da própria congregação, a inveja, né, a luta por status, a concorrência de cargos e funções. E aí você vê uma pessoa sendo chamada a atenção, aí você fica no fundo alegre. Poxa, bem feito. Não, o pastor chamou a atenção, o líder chamou a atenção dela. Bem feito, merecia. Meu irmão, cadê o amor? Isso não é amor. Isso não é amor. Apesar das pessoas, muitas das vezes, merecerem essa chamada de atenção, qual é a nossa postura? Amém, Senhor. Ela precisava, o Senhor usou ali a liderança, o Senhor usou ali o ministério, o pastor, o presbítero, o diácono, para poder chamar a atenção ali daquela pessoa, para que ela voltasse para o prumo, né? Para que ela se acertasse. E a gente glorifica o Senhor, não desejando o mal daquela pessoa. Nós queremos a salvação. Você não quer a sua, eu não quero a minha. E a do seu irmão? Por mais que aos seus olhos ele pareça estar errado, ore por ele, lute por ele. Não queira o mal dele, não. Não deseje que ele se prejudique de qualquer forma. Por quê? Porque nós vamos nos alegrar sim, há uma recompensa para nós. Então aqui nós precisamos suportar mesmo, suportar ali o irmão difícil. Claro, ele precisa ser corrigido, vamos corrigir. Não estou dizendo para que eu seja leniente com os erros. Jamais, jamais. Até porque a correção dos erros faz parte da ação do corpo de Cristo como igreja. Tá errado, é preciso correção. E isso independente de cargo, tá? Pode ser ali o pastor, pode ser o presbítero, pode ser diácono, pode ser o que for.
o líder do ministério de não sei o quê, o líder do ministério de ensino, quem quer que seja. Porque senão eles vão se tornar aqueles inquestionáveis, né, os ungidos de Deus, os intocáveis. E isso não existe. Até porque sobre a minha vida também, é sobre a sua vida, há a unção do Senhor. Para poder chegar e apontar: "Ó, isso aqui está errado. Você não acha que isso aqui está errado? Por que que o senhor não pondera isso? Será que esse ensino aqui não está indo de encontro à palavra de Deus? Será que ele não é contrário? Será que não está entrando uma heresiazinha aqui, não sutil?" Então nós temos essa autoridade. Por quê? Porque eu também faço parte do corpo, você também faz parte do corpo. Agora é óbvio que cabe a ele a humildade de reconhecer, a humildade de ponderar. E aí as coisas vão começando a se revelar muitas das vezes, né? Quem são esses líderes, o que estão por trás deles, o que eles pensam, muitas das vezes com suas mentes, né, manipuladoras, dominadoras, autoritárias. Não, é aqui, a gente que manda, você precisa obedecer e fim de papo, não tem que ponderar nada não, não tem que questionar nada não, você tem que obedecer. Quem é ditador adora essa palavra, obedecer, né? Adora. Ó, você tem que obedecer, cala sua boquinha, fica quietinho no seu cantinho e obedece. Então nós precisamos acordar para isso, irmãos. Nós temos a intrepidez da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, tá certo? E ninguém vai subjugar nossa mente, não. Ninguém pode subjugar a sua mente, a sua consciência, te manipular. Nós somos servos do Deus Altíssimo. E a palavra diz que quando o Filho vos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. É mente livre, é corpo livre, é alma livre, tá? Então vamos pensar nisso, tá certo? Então vamos encerrar aqui a nossa leitura. Eu te peço que você registre nos comentários qual texto, né, qual o versículo ali mais te impactou, e você deixe também ali qual a lição, né, que você aprendeu, que o Espírito Santo te deu, para que você possa deixar para a família Plaboc, para que todos nós possamos aprender junto com você, tá bom? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus pela leitura de hoje. Senhor, nós te glorificamos porque até aqui o Senhor segurou na nossa mão, nos ajudou, esclareceu-nos a tua palavra. Te louvamos porque não tem faltado o teu auxílio, a tua bênção e a tua força. Oramos assim, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, a família, a saúde, né, o trabalho, o ministério, enfim. Que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Até o nosso próximo dia de leitura. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe.